Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Grandes Pensadores do Brasil. Hoje nós temos a honra, a imensa satisfação de receber aqui a professora Marta Retti, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP, já foi pró-reitora de pesquisa da Universidade de São Paulo, enfim, uma grande estudiosa da ciência política no Brasil. Professora Marta, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite para esse bate-papo aqui com os advogados, com as advogadas do Estado de São Paulo e todo o Brasil. Obrigada pela apresentação generosa. É uma satisfação participar dessa gravação com você, Jorge Bolsinhas. É uma honra para mim. Professora, para nós começarmos aqui esse nosso bate-papo, eu queria lhe fazer uma pergunta que me parece muito atual diante de uma série de questionamentos que há sobre o futuro, sobre os rumos da democracia no Brasil. E o questionamento que eu queria fazer, objetivamente falando, é: nós podemos fazer alguma relação entre o estabelecimento de governos democráticos e a redução de desigualdades no Brasil? Eu acho que o período recente, o período pós-88, né, e que ele já é a expressão do modelo de transição para a democracia que nós experimentamos a partir de, enfim, de meados dos anos 80, né, ele foi um modelo que produziu simultaneamente consolidação da democracia e redução das desigualdades, né. A própria Constituição de 88, ela tinha e tem ainda, porque ela está vigente, né, apesar de muito reformada, né, ambições muito inclusivas, né, se instalou ali na Constituição alguns princípios constitucionais que visavam corrigir desigualdades históricas do Brasil, por exemplo, a desigualdade do acesso à saúde, né? A Constituição eliminou aquele princípio herdado lá de Getúlio, né, de que só teria direito a atendimento à saúde quem tivesse carteira assinada, né? Isso, na prática, significou colocar 50% a 60% da população brasileira para dentro do Estado, o que não é pouca coisa, né? A Constituição estabeleceu que nenhum cidadão, nenhum idoso viveria com uma renda inferior a um salário mínimo, né? Ela estabeleceu a obrigatoriedade do acesso à educação como uma obrigação não só do Estado, mas também dos indivíduos, né? Então, a Constituição claramente estatuiu, né, um compromisso com redução de desigualdades históricas, né, e os governos subsequentes, né, seguiram esse princípio, né. A meu juízo, apenas o governo Bolsonaro, de fato, declara, né, querer desmontar esse sistema, né, mas nós tivemos 30 anos seguidos de democracia convivendo com políticas de redução de desigualdades, né. E dentro da perspectiva do nosso federalismo, professor, a gente tem agora uma série de discussões, aliás, do ponto de vista político, jurídico também, que certamente vão interferir na ideia de combate à desigualdade social e, enfim, no nosso modelo de organização de federalismo. Eu citaria, por exemplo, as propostas de discussão de reforma tributária, tá? que sob um pretexto, pelo menos as principais propostas que estão no Congresso Nacional, são várias, mas as duas principais, elas parecem sinalizar num caminho de tentar combater a guerra fiscal. O problema é que assim, o combate à guerra fiscal muitas vezes vem ao preço de impedir alguns subsídios que eram importantes para desenvolver regiões menos desenvolvidas. Nós vimos agora também uma disputa na questão da saúde durante a pandemia, uma disputa entre o governo federal, governos estaduais e municipais sobre qual a melhor política a ser seguida em relação ao enfrentamento, digamos assim, do vírus e das suas consequências
sanitárias e econômicas também. E aí eu queria uma provocação no sentido de perguntar, numa federação como a nossa, e num modelo presidencialista como o nosso, né, eu costumo dizer que uma das características do presidencialismo, né, é que a figura do presidente da República ela é muito importante. Assim, além do plano de governo, né, além de todas as propostas da equipe, a figura, o comportamento da pessoa faz diferença. E eu costumo citar dois exemplos a partir de percepções de amigos estrangeiros, né? E algumas das minhas percepções também, né? Uma foi o do segundo mandato do governo Bush e primeiro do governo Obama, onde a política internacional dos Estados Unidos não muda tanto assim. Ele não retira tropas do Iraque num primeiro momento, como havia prometido, enfim. Mas mesmo assim, aquele sentimento de anti-americano, aquele sentimento anti-americano que era tão marcante do segundo mandato do governo Bush, ele se esfacela, né? Ele se dilui, e vem uma figura bem diferente para presidir os Estados Unidos. E aqui no Brasil, eu tive um feedback muito interessante de alguns amigos africanos que relatam que a percepção do Brasil na transição do governo Lula para o governo Dilma mudou, na África em particular. Que assim, o governo Lula, a visão que se tinha do Brasil é que nós éramos o exemplo a ser seguido. E que o governo Dilma, talvez por uma questão de habilidade de negociar, de diálogo, começa ali visto como um novo imperialismo. E aí eu te pergunto, pegando o cenário do nosso governo atual, essas discussões todas, né? Como é que a gente pode, o que é o papel do governo federal, né, e do presidente da República em particular, nessas medidas todas de combate às desigualdades regionais e suporte a estados e municípios, do ponto de vista naturalmente teórico, mas de uma questão específica em relação ao governo que nós vivemos hoje. O que a gente pode esperar para os próximos anos ou para os próximos capítulos aí deste governo, do atual mandatário, enfim, da estrutura que nós temos nesse momento? Bom, assim, são muitas dimensões importantes nessa pergunta, né? Assim, vou começar pelo final e depois ir para a questão do presidencialismo e do federalismo, que eu acho uma questão muito importante e, sobretudo, muito interessante a comparação com os Estados Unidos, né? Eu acho que uma questão preocupante da nossa conjuntura atual, da situação que nós estamos vivendo, é uma situação de muita incerteza em relação ao futuro, né? Nós temos muita incerteza de se e quando nós vamos sair da situação de pandemia, né? Nós temos muita incerteza em que condições econômicas nós vamos sair da pandemia, né? Nós já vínhamos de uma situação muito difícil, né, no Brasil, né? E se combina ao desafio sanitário, ao desafio econômico, um desafio político, né? Porque há muita incerteza em relação ao governo Bolsonaro, né? Digamos assim, a capacidade de liderança do presidente, a capacidade do presidente dar uma resposta, ser capaz de dar uma resposta à altura dos desafios, né, que estão colocados para o Brasil, né? E nós não podemos ignorar isso, né? Hoje se fala abertamente, quer dizer, isso está todos os dias nos jornais, e está a possibilidade, inclusive, do presidente não concluir o seu mandato, né? Então, assim, nós estamos vivendo uma situação de enorme incerteza, né? É como se nós tivéssemos num barco revolto no meio do oceano e não só a gente não enxerga
a terra vista lá na frente, como a gente nem sabe se a direção que a gente está indo é uma direção que permite, enfim, alguma segurança. Então, nós estamos vivendo uma situação muito, muito difícil, em particular pela razão institucional que você apontou, né? No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, o presidente é muito importante e a união é muito importante, né? Um presidente brasileiro concentra muito mais poderes do que um presidente americano, né? Tanto em termos de iniciativa legislativa, quanto em termos de autoridade orçamentária, né? Quanto em termos do papel de coordenar coalizões de governo que são instáveis, né? Nós temos um sistema político muito mais, sistema partidário, né? Muito mais fragmentado que o sistema americano, né? Muito mais instável, né? Então, a relação do presidente com o parlamento e a sua capacidade de coordenar coalizões e sustentar coalizões de governo é muito importante para o sucesso das políticas públicas, né? E essa é uma das razões de preocupação com o presidente Bolsonaro, porque ele até o momento não se revelou capaz de desempenhar essas tarefas, né? No nosso caso, também diferentemente do caso norte-americano, a Constituição concentra muita autoridade na União, né? Há um conjunto de competências legislativas e de políticas públicas que são exclusivas ou privativas da União, né? Mesmo nas áreas de competência concorrente, a União desempenha um papel muito importante, como é o caso do SUS, né? Mas em outras áreas também, como educação, né? Como as áreas de habitação, áreas que são vitais para o bem-estar da população, né? É claro que, como nós vimos a propósito da pandemia, na ausência do presidente, né, e na ausência da União, os estados mais ou menos se viram e fazem o que podem, né? E, inclusive, assim, governadores e prefeitos cresceram muito em estatura nesta pandemia, né? Em resposta à ausência da União, né? Mas há duas questões importantes aqui. Primeiro, que os custos são enormes, o que seria em qualquer sistema e que carece de uma coordenação central, né? E dois, que me parece muito importante, essa ausência da União e do presidente não é por uma razão institucional, né? A Constituição previu instrumentos para que o presidente possa governar, e a União e a Constituição previu instrumentos para que a União possa exercer seu papel redistributivo e de coordenação. Agora, o presidente abdicou dessa função, né? Mas isso é uma decisão do presidente, assim como foi uma decisão dos governadores protagonizarem e não fazerem de conta que não era com eles o problema da pandemia, né? Então, só para resumir, quer dizer, diferentemente do modelo norte-americano, em que, digamos, o presidente Obama quis instituir um sistema de saúde pública nacional e alguns estados se recusaram porque tem autoridade para isso, né? No Brasil, os instrumentos que a União dispõe para coordenar estados e municípios são muito mais eficazes. Agora, digamos assim, na política
política de governo decidir se vai utilizar esses instrumentos ou não, né? Lamentavelmente, o que a ciência está dizendo, né? E nós temos boas razões para acreditar nisso, né? Nós pagaremos um preço muito caro por isso, né? Seja em vidas, né? Seja em gasto público, seja em lentidão na recuperação, né? Nós estamos, todos os trabalhos mostram isso, né? Na lista dos países que têm se desempenhado pior, né? Na pandemia, né? A maior parte dos países até agora levou menos tempo para reduzir as curvas de contágio, e nós estamos há muito tempo vivendo nessa situação e sem. sem... Então, mas assim, eu penso que os nossos problemas não são basicamente institucionais ou de engenharia institucional, são problemas de decisão de governo, né? Vou fazer, na verdade, duas provocações em conjunto, mas que as duas elas têm uma ligação muito estreita com essa sua resposta anterior. Né? Uma, de fato, quando a gente analisa do ponto de vista do direito, né, as competências legislativas, a gente percebe que a União concentra um número enorme, as principais delas, tanto de competências exclusivas, quanto nas competências concorrentes, de estabelecer a regra geral, a partir da qual alguma adequação pode ser feita, mas nada que contraria aquilo que a União estabeleceu. Isso como regra geral. Mas a gente tem os municípios com uma competência legislativa também relevante. Mas os estados têm uma competência muito pequena, muito espremida entre os outros dois. E aí a primeira provocação seria exatamente sobre isso, né? Nos seus estudos, né, como uma grande estudiosa da ciência política, nós poderíamos ter feito diferente nessa repartição de competências para ter um modelo um pouco mais harmônico, eventualmente. E dentro de uma perspectiva de uma outra colocação feita em sua resposta, né, sobre sistema de saúde, sistema de educação, citando inclusive um exemplo muito interessante de uma federação que, aliás, na nossa origem nos inspirou. Né? O nosso modelo republicano foi inspirado no modelo americano, inclusive o nome o primeiro nome da república deixava isso muito, muito claro. Né? Mas, assim, pegando o modelo americano, algum outro que você conheça bem, como é que funcionam essas repartições em relação à saúde, educação e direitos sociais, de um modo geral, mas particularmente saúde e educação em outros modelos que a seu ver, sejam mais bem elaborados ou mais bem organizados? Eu acho que essa é uma questão bastante difícil de responder, sabe? Eu acho que, no caso brasileiro, há uma diferença de agência, né? Eu mais recentemente tenho tentado estudar isso, e então essa minha resposta ela é um pouco especulativa, sabe? Assim, eu posso dizer o que eu estou refletindo sobre esse momento, sobre isso nesse momento. Mas, assim, por razões que ainda não se sabe, quer dizer, não se sabe, assim, eu diria, eu não sei, né? Pode ser que estudando um pouco mais isso consiga ficar mais claro para mim. Mas, no caso norte-americano, desde a origem da federação, as lideranças estaduais sempre foram muito ciosas em preservar a sua autonomia, né? E mantiveram em áreas muito importantes, né, a questão dos direitos civis, a questão das leis do trabalho, a questão do direito, das regras eleitorais, do direito penal, né? Em qualquer, é claro que os Estados Unidos centralizaram bastante ao longo do tempo, mas
No caso norte-americano, em recorrentes momentos de conflito, de distribuição de competências, né, as lideranças estaduais sempre foram muito ciosas em preservar a autonomia dos estados, mesmo que perdessem economicamente com isso, né? E esse fenômeno eu acho que nós não encontramos no Brasil, sabe? Eu até diria que a nossa experiência mais próxima da experiência norte-americana foi a Primeira República, né? Em que os estados tinham muita autonomia e a União desempenhava funções muito mais limitadas, né? E o pensamento político brasileiro do final da Primeira República, e aí eu estou falando dos chamados autoritários, Oliveira Viana, né? E mesmo trabalhos que ficaram clássicos para a ciência política, como Coronelismo, Enxada e Voto, né? Que são trabalhos assim muito fundadores do pensamento político brasileiro, né? Eles descrevem a Primeira República como um grande fracasso, né? E atribuem este grande fracasso à autonomia dos estados, né? Então, as dificuldades de combater as pandemias eram derivadas da autonomia dos estados, o endividamento era derivado da autonomia dos estados, né? Então, eu diria que o pensamento político brasileiro, pelo menos aquele mais organizado, né, sobre a nossa experiência mais próxima ao caso norte-americano, né, ele construiu uma interpretação do fracasso brasileiro, né? Os autoritários, por exemplo, diziam, né? A Primeira República foi um simulacro de democracia. Na verdade, ali você tinha um pequeno número de cidadãos votantes totalmente dominados pelas oligarquias regionais, né? Então, não é muito claro para mim por que explicações colam ou não colam, por que elas se constroem como narrativas críveis que acabam informando as decisões, né? Mas o fato é que a narrativa norte-americana, até hoje, né, é a narrativa do que, digamos assim, a força da nossa nação deriva do respeito à autonomia dos estados, né, e a narrativa brasileira é uma narrativa que estabelece que o fracasso da Primeira República se deveu à autonomia dos estados. E, assim, algum tempo atrás eu estudei, né, os debates na Câmara dos Deputados, né, sobre a implantação de programas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Fundef, que, digamos assim, centralizavam na União decisões e retiravam o poder de estados e municípios, né? E o argumento era um argumento, assim, essas decisões são muito importantes para deixar na mão dos prefeitos. Essas decisões são muito importantes para deixar sob o controle dos grotões, né? Então, precisamos regular detalhadamente isso para impedir, né, que o cidadão seja expropriado pelas elites locais, né? Quando nos Estados Unidos você vai encontrar uma outra narrativa, né? Você vai encontrar uma narrativa de assim, não, vamos descentralizar, porque aí vai ter participação, o cidadão vai ter o seu voto, né? Por que isso acontece, eu não saberia dizer, né? Mas o fato é que as interpretações dominantes, né? A imagem de nação que decorre dessas visões é muito diferente no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, você pode adotar o mesmo formato institucional,
mas tem esses moldes e o funcionamento das instituições tem a ver com essas crenças, né? Nós poderíamos chamar, professora, isso, ou acreditar essa diferença a particularismos culturais, ou estágio de desenvolvimento econômico-social, ou mais uma narrativa, ou na sua visão, naturalmente, ou parece mais uma narrativa em relação a quem tem interesse por um ou por outro motivo? Eu não saberia dizer, sabe? Há federações muito ricas, como o caso da Alemanha, por exemplo, que tem um modelo de federação muito mais próximo do nosso, né? Ah, enfim, eu não diria que está associado com desenvolvimento econômico, né? Ah, mas, assim, eu não saberia dizer. Isso é uma questão que eu tenho tentado estudar para entender melhor, assim, eu não saberia dizer qual é a origem disso, né? Por que que em determinadas conjunturas históricas, determinadas narrativas prevalecem sobre outras, né? Porque nós também temos defensores da da autonomia estadual, da autonomia municipal no Brasil, né? Mas eles são certamente marginais e muito pouco influentes no debate brasileiro, né? Então, por que que uma interpretação se torna mais influente do que outra deve haver uma explicação, mas eu ainda não cheguei a ela. Eu vou então entrar num outro tema que eu acho que é um tema bem atual, né? Acho que foi um motivo aí que dominou os periódicos, eu diria que nas semanas que nos antecederam, que antecederam a atual, que foi a discussão do novo marco para o saneamento, né? Para o saneamento básico no Brasil, que é um problema de infraestrutura que gera problemas sociais muito graves e que nós se adotou agora uma solução distinta da que vinha sendo adotado historicamente para essa questão. Isso naturalmente tem dividido as opiniões, né? Aliás, parece que sobre esse tema parece que toda a polarização política que nós vivemos recaiu com muita força, né? Assim, quem é favorável ao modelo defende esse modelo como o melhor possível. E quem tem um outro pensamento mais antagônico vê de uma forma muito crítica esse modelo. Eu lhe pergunto, na sua visão de cientista política, como pode ser, como ver, analisar esse modelo, mas sobretudo também para os nossos espectadores, dentro do nosso modelo de federação, né, com essa abertura, né, que traz esse novo marco regulatório, como ficarão os papéis concorrentes aí dos estados e municípios? Olha, a primeira coisa muito interessante aqui é que, assim, este tema é antigo no debate brasileiro, assim, eu me lembro que eu fiz um trabalho sobre a privatização das companhias estaduais de saneamento em meados dos anos 90. Quer dizer, lá já vão mais de 20 anos e o debate era o mesmo, incrivelmente, né? Então, é incrível como determinadas polarizações elas permanecem no tempo, né? A época, então, assim, eu estou me apoiando em trabalhos que eu fiz há 25 anos atrás, né? A época, né? É, ah, apenas as grandes cidades eram de interesse das companhias, né? Porque nós temos um problema no Brasil de que é um problema para diversas políticas, né? De que você tem uma grande parcela
parcela da população, né, que não tem como arcar com o pagamento dos custos dos serviços, né? Então, isso faz com que os investimentos privados estejam concentrados em determinadas áreas, né? Então, esse é um risco realmente, né? Então, eu acredito, né, que a competição de estados e municípios na área do saneamento não tenda a ser muito acirrada, né, porque por razões de renda e de concentração de renda, uma parcela pequena dos municípios brasileiros será de interesse, né. Não é à toa que nós adotamos no Brasil um modelo estatal, né, não estou falando de estatal, vou refazer, estadual, no sentido de que você organiza os serviços por áreas, né, de modo que a tarifa das áreas de maior renda financia o serviço das áreas de menor renda, né? Então, eu diria que, dada essa configuração, a organização dos serviços, ela tende a ser mais viável na escala que vai além dos municípios, né? A maior parte dos municípios não é viável do ponto de vista de manter um serviço só para si, né? Até onde eu consigo entender. Agora, de fato, o fato de que nós estejamos em 2020, né, e apenas menos de 50% da população tem acesso a serviço de esgoto, que nos coloca na idade média em termos de acesso a serviço de esgoto, né, nos revela que, de fato, algum problema tinha no modelo anterior, porque nós deveríamos estar caminhando para uma escala de cobertura mais elevada, com taxas mais elevadas, né? Então, quer dizer, eu torço para que esse novo modelo, né, permita ampliar a cobertura dos serviços, né? Mas eu tendo a achar que os municípios tenderão a continuar marginais na oferta dos serviços, porque dadas as características demográficas e econômicas do Brasil, você precisa ter uma determinada escala pela qual áreas mais ricas subsidiam as áreas menos ricas, né? Senão não haverá expansão dos serviços, né? Porque esses dados eu tenho, né? A ausência de cobertura está entre os mais pobres. A cobertura na área de esgoto já não era um problema para os mais ricos no Brasil em 1980. Tá? Então, assim, o problema do saneamento no Brasil não é um problema dos mais ricos, é um problema dos mais pobres. E há uma clara associação entre renda e ausência de serviços. Então, se a expansão da cobertura ocorrer, ela terá que ocorrer entre os mais pobres. Mas a escala municipal não me parece que seja a mais viável para a natureza desse serviço. Mas volto a dizer, eu estou assim me apoiando em estudos que eu fiz há 25 anos atrás, então eu posso estar bem desatualizada. Eu vou para uma última pergunta, trazendo um outro tema para o nosso bate-papo aqui. Ele perguntaria, professora, se nós temos estratégias peculiares de governança para regiões metropolitanas que são diferentes, né, que escapam aquelas das escalas territoriais convencionais, né, dos entes federativos, como os temos no Brasil, para a gestão de serviços públicos, né? A gente tem essa particularidade em algumas áreas metropolitanas que difere dos demais? Dos demais países do mundo? Dos demais países do mundo e dos demais entes da nossa federação mesmo. Bom, em primeiro lugar, eu diria assim que grande parte da nossa tragédia urbana, né, está na escala metropolitana,
né? É, as cidades brasileiras são cidades que não são fáceis de se viver, né? Porque os deslocamentos são muito longos, né? As condições de deslocamento são penosíssimas, né? Os custos humanos, em termos de tempo de deslocamento, em termos de desgaste físico, são brutais no Brasil. E nós temos um modelo em que os empregos estão concentrados nos centros das áreas metropolitanas, né? E as residências mais baratas estão concentradas na periferia das regiões metropolitanas, né? Não raro, né, com carências de infraestrutura muito severas, né, e os trabalhadores se deslocando 2, 3, 4 horas por dia em condições muito penosas, né? Então, as nossas regiões metropolitanas deveriam ser repensadas, né? Elas, elas concentram a população brasileira está toda concentrada em regiões metropolitanas, né? Os recursos, a nossa distribuição de recursos na federação não leva em conta esse aspecto, né? Então, de modo geral, as cidades periféricas, os prefeitos de cidades periféricas das regiões metropolitanas lidam com problemas, com a concentração de problemas e escassez de recursos, né? E, ao mesmo tempo, nós não temos uma autoridade na escala metropolitana para coordenar isso, né? E acho que não vejo que vá emergir, né? Porque a emergência de autoridade metropolitana é vista com suspeição pelos outros entes federativos como mais um competidor, né, por recursos e por autoridade, né? Então, a percepção que eu tenho, né, é que esse é ao mesmo tempo um enorme problema e ao mesmo tempo um problema para o qual eu não vejo, não enxergo que estejam se desenhando soluções que venham a ser efetivas, né, diante da escala do problema, né? Então, enfim, é um elemento de preocupação, não existe na nossa ordem jurídica, né? E não vejo movimentações consistentes, enfim, promissoras no sentido de que ele venha existir, né? Aliás, professora, me permita fazer uma observação que vai bem de encontro à minha área efetiva de atuação de pesquisa acadêmica, que é o direito do trabalho. Esses deslocamentos longos que a gente tem nas regiões metropolitanas, quando você põe na ponta do lápis, né, e soma esses horários, o resultado é absolutamente estarrecedor, né? Imaginar que as pessoas perdem ao longo de um ano meses dentro de alguma forma de transporte entre a sua casa e o trabalho, né? O quanto de vida, né? Se esvai nos bancos dos ônibus, em pé dentro do metrô, ou em pé dentro do próprio ônibus, enfim, em diversos mecanismos de transporte aí. Com certeza. Mas, professora Marta, eu queria lhe agradecer imensamente aqui pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo bate-papo, e queria deixá-la com a palavra aí para a sua manifestação final, para a sua mensagem final. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade dessa conversa tão interessante, né? Eu sou uma cientista política que crê na potencialidade do diálogo com a área jurídica e com o direito. Acho que, e sobretudo na área da organização do Estado, acho que é um caminho de algo muito promissor aí. Então, agradeço a oportunidade desse nosso bate-papo. Obrigada. E eu finalizo aqui agradecendo a todos os espectadores, a todos que dedicaram um pouco de tempo para ouvir esse bate-papo tão relevante e tão interessante.